It's lights out and away we go! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Lights Out Podcast, este é o nosso podcast de Fórmula 1. Meu nome é Alejandro e como sempre estou com o Tomás Figueiredo. Como é que estás, Tomás? Tudo bem, vamos lá comentar o Grande Prémio da Bélgica, que teve aqui várias surpresas e várias indecisões. Como devem calcular, este vídeo vai ser mais curto do normal porque não há muito para comentar. Já vimos os comentadores da Eleven também a encher chouriços e hoje somos nós a encher um bocadinho de chouriço. Mas temos para comentar 5 coisas, de certeza, por exemplo a qualifying que houve, foi uma qualifying. Teve coisas menos boas, como por exemplo o acidente de Norris e aquela situação da bandeira vermelha, mas também teve grandes atuações, por exemplo, de Russell, Verstappen e por aí fora. O que é que achaste da qualifying? O qualifying basicamente é aquilo que nós hoje temos que falar, porque foi onde nós tivemos mais emoção e onde não tivemos temas para falar. Pronto, é verdade, o acidente do Norris podia ter sido grave e nós infelizmente já temos más memórias aqui de Spa. Há poucos anos e pronto, as condições atmosféricas estavam realmente más, além da chuva também havia muita nebulosidade, o que tornava difícil para os pilotos verem a pista e mesmo eles no dia a seguir da corrida estavam a dizer que era difícil ver, tanto que o carro que estava atrás por aquela água que saltava, não é? quando eles estão a passar, como também às vezes era difícil ver as luzes do carro da frente. Eu lembro, acho que foi o Russell que disse que não conseguia ver sequer as luzes do Verstappen. Portanto, as condições atmosféricas estavam realmente perigosas no dia da corrida. No dia do qualifying ainda deu para fazer o qualifying, mas tivemos a situação do Norris, que graças a Deus não foi nada de mal. Mas depois temos também, pegando aqui e falando já, quando vamos falar do qualifying, uma volta espetacular do Russell, ultrapassa o Hamilton e faz sem dúvida um qualifying espetacular e acho que este Russell, se manter assim esta consistência nos próximos grandes prémios, assume-se cada vez mais como um substituto do Bottas na Mercedes. Falavas em Vettel que foi um dos protagonistas deste fim de semana e eu próprio já disse, depois da corrida até, que devia-se verificar essa situação do Air Rouge, que é uma subida muito difícil para Radillon e que é muito perigosa, já se viu várias vezes, não é a mais segura. Tu achas certo mudar esta configuração da pista e esta curva ou manterias? É verdade, a curva é perigosa, é sempre a acelerar, ali faz aquela curva ali a subir e a entrada também da subida, mas eu acho que pronto, é uma curva, se nós formos a ver, Spa é dos circuitos mais antigos da Fórmula 1 e esta subida também é das mais míticas e tanto já tivemos lá alguns acidentes, é verdade, como também já tivemos lá bons momentos de ultrapassagens e no ano passado tivemos lá o Gasly com o Checo Pérez, nós falámos do último grande prémio. Portanto, não acho que não deveria ser alterado, deveria ser mantido, mas é claro, como estás a dizer, uma zona onde os pilotos têm que ter o máximo de cuidado, porque qualquer toquezinho pode dar num grande acidente. Eu, por acaso, concordo. Sabemos que a Fórmula 1 é um desporto muito complicado, muito perigoso e não só a subida de Arroz para Radillon é perigosa, como também outras pistas que já vimos com grandes acidentes. Por exemplo, a pista de Bahrein, onde Grosjean teve aquele grande acidente, nem sequer é considerada uma pista perigosa, porque é muito ampla, tem muitas escapatórias. No entanto, em qualquer pista podem acontecer desgraças, como já aconteceu em Spa, e eu acho que não é por essa pista ser como é, que é mais perigosa do que as outras. É certo que essa subida é complicada, tem de se ter cuidado com os outros pilotos e só haver mais pilotos em paralelo, no entanto não creio que tenha de ser mudada. Exatamente. E quando estavas agora a dizer que a Fórmula 1 é muito complicada, nós temos mesmo que falar um bocadinho também disso, porque o que aconteceu no domingo mostra mesmo que a Fórmula é complicada, existem imensas regras que às vezes até para alguns de nós podemos desconhecer. Portanto, se quiseres começar a falar sobre a corrida ou se queres falar um bocadinho mais do qualifying. Não, podemos já saltar para a corrida e uma das regras, por exemplo, que também entrou muita polémica é em relação à distribuição dos pontos. Como sabem,
os pontos foram metade atribuídos, sendo que, por exemplo, do top 1 ao top 10, aqueles pontos que normalmente são atribuídos, 25 por aí fora, foram só a metade, 2,5, 10,5 e por aí. E é uma coisa que se criticou bastante, porque sendo que não houve corrida, houve 4 voltas atrás de safety car, nem sequer tinha havido oportunidade de ultrapassagem, nem sequer tinha havido oportunidade para termos espetáculo, e muitos, onde eu me incluo também, achávamos que não se deviam ter atribuído os pontos. O que é que tu achas, Luís? Lá está, são as regras da Fórmula 1, até porque na emissão da Eleven eles estavam a dizer que nós só podíamos ter 5 horas de grande prémio no máximo, portanto mesmo que a corrida começasse depois com aquele atraso, já só poderiam ser feitas uma percentagem determinada de voltas, porque nós estamos habituados noutros esportes, por exemplo no futebol, às vezes, não sei, esportes assim ao ar livre, que se as condições atmosféricas não estiverem boas, nós podemos radiar o jogo, ou neste caso, pronto, o evento para o dia a seguir. Na Fórmula 1 isso não é possível, ainda mais com esta semana em que já vamos ter outro grande prémio na Holanda. Portanto, acaba por ser, pronto, um bocado injusto, porque não houve ultrapassagens, não houve oportunidade dos pilotos terem para ultrapassar, nem que seja para partir melhor da grelha, porque também houve essa hipótese da corrida começar atrás do safety car, ou até mesmo do pit lane. Houve várias hipóteses ali naquele domingo, mas pronto, olha, pelo menos acho que se fôssemos aqui a ver daqui mais para a frente, também, por exemplo, o Verstappen ia ficar muito prejudicado, porque acaba por, eu acredito que o Verstappen ia ganhar. O Russell, ao mesmo tempo que muitas pessoas dizem que os pontos não deviam ser atribuídos, também acho que foram, ainda bem que foram, porque pronto, vimos o Russell no pódio, pelo menos isso. Mas eu percebo lá das pessoas que acham que os pontos não deviam ser atribuídos, mas por outro lado também tivemos que ao menos foram atribuídos a bons pilotos e em boas posições neste caso. E também tínhamos grandes prejudicados, como por exemplo o Norris ou o Checo Pérez ou os próprios Ferraris, que estavam fora dos pontos e não tiveram essa oportunidade, sendo que também vinham a fazer um grande fim de semana, especialmente Norris, de mostrar o que são capazes e de fazer pontos. Sim, o Norris estava a fazer um bom fim de semana. Acredito que pronto, o incidente comprometeu um bocadinho a qualificação. O Ricardo acaba por fazer o P4 na qualificação, a sua melhor qualificação com a McLaren neste ano, no seu primeiro ano. Mas os Ferraris, principalmente, que era aquilo que nós tínhamos andado a falar no nosso último podcast, no nosso último episódio, desiludiram-me um bocadinho. O próprio Sainz disse que após a qualificação que eles estavam com alguns problemas, principalmente nas travagens, e que iam ter de perceber isso para o dia a seguir, mas estava à espera de uma Ferrari diferente. Mas vamos ver agora na Holanda qual é que é a resposta da Ferrari, e também porque nós estamos sempre a falar da luta da Red Bull e da Mercedes, mas a luta da McLaren e da Ferrari, se o Daniel Ricciardo começar agora também a ascender e a começar a ter uma evolução, pode também tornar-se uma luta bastante interessante para o terceiro lugar de construtores. Nós falávamos também no anterior episódio que, por exemplo, Raikkonen era um piloto com tanta experiência, podia vir a fazer bons pontos, podia fazer um bom fim de semana, e no entanto vimos que Raikkonen teve vários erros de principiante, quase para ter no pit lane, fazer uns peões e não ter um fim de semana muito positivo, tanto que cada vez mais questiona-se a sua continuidade na Alfa Romeo. Também já fizemos menção a isso este fim de semana nas nossas redes sociais, também falámos das possíveis entradas e saídas dos pilotos, e um dos pilotos assinalados para sair e deixar a Fórmula 1 era o Raikkonen. Tu achas isso possível? Sim, é aquilo que houve uma notícia que já tinha sido dada, que o Giovinazzi, e vai continuar na Alfa Romeo. O Raikkonen, eu acredito que não vai continuar, e que a Alfa Romeo aposte até mesmo para o lado da Ferrari, num piloto ou da Fórmula 2 da Academia Ferrari, ou até mesmo no regresso de outro piloto, por exemplo o Hulkenberg. Agora, o Albon, eu acho que para o ano vai voltar à Fórmula 1, acredito eu, mas ainda não percebi bem qual é que é a vaga que ele vai ocupar. Não acredito que vá para a Alfa Romeo. Acho que, apesar de termos visto esta semana uma notícia de que a Red Bull estava a tentar colocar o Albon em alguma vaga da Fórmula 1. Agora,
não acredito que vá para a Alfa Romeo pela proximidade que a Alfa Romeo tem na Ferrari. Não faria muito sentido estar a ocupar a vaga com um piloto que faz parte dos quadros da Red Bull, mas eu acredito que não, que o Raikkonen não vai continuar na Fórmula 1 para 2022 e abre-se aqui uma janela para, pronto, como estava a dizer, tanto um jovem talento ascender, como o regresso de um piloto com mais experiência, ou até mesmo do Albon, que também é um piloto jovem com talento, que está a ascender, mas que, pronto, teve que abandonar isso na Fórmula 1. Eu pessoalmente gosto muito do Albon e quem conhece sabe isso, e era bom voltar a vê-lo na Fórmula 1, até porque ele não fez uma má época, não fez uma época ao nível do Red Bull, se calhar, mas não fez uma má época, e se calhar também podia encaixar no lugar de Tsunoda, que não está a conseguir adaptar-se bem, sendo também é da escola Red Bull, mas como é um piloto jovem que subiu este ano, também não sei se o lugar dele está em risco. Até mesmo, pronto, o Gasly também ainda não está certo, mas em princípio irá continuar na AlphaTauri. Portanto, até seria uma dupla interessante, o Albon e o Gasly, dois pilotos já passaram pela Red Bull. Pronto, infelizmente os dois acabaram por sair, mas podia até com um carro mais competitivo para o ano AlphaTauri, pelo menos tinha uma dupla de pilotos que garantia consistência e garantia luta com as outras equipas mais acima. Para além daquela polémica que nós estávamos a falar anteriormente, em relação aos pontos, também houve a polémica da Red Flag, se cancelar a corrida, e de como é que se fez isto, porque já se sabia desde há vários dias que ia chover, já sabia como é que iam ser as condições climáticas e, no entanto, tivemos quase 5 horas à espera para ter uma decisão. Tivemos para trás, para a frente, hora sim, hora não, até nós publicámos no nossos Insta Stories que parecia que havia corrida, e logo a seguir já não havia, foi aquelas voltas pronto, para poderem atribuir os pontos. E também houve muitas pessoas que ficaram irritadas em relação a como é que se geriu esta situação da Red Flag. Podia-se ter acabado muito antes com a corrida, podia-se ter esperado, podia-se ter corrido outra vez. O que é que tu achas em relação a esta polémica? É assim, eu acho que as pessoas, pronto, eu tive essa atenção de ir ver a temperatura depois da qualificação, fui ver como é que ia estar o tempo em Spa no dia a seguir, domingo. E se tu fores a ver, até ali ao meio-dia, o tempo teve até com poucos aguaceiros, nada de muita chuva forte, mas já se previa que quando fosse a altura em que ia começar a corrida, que ia começar então a chover de uma forma mais intensificada e até mesmo ia haver mais nevoeiro e ia piorar em todos os sentidos as condições atmosféricas. Portanto, até mesmo aí, eu acho que pronto, mas como é que nós estamos a dizer isso? Podia ser muito mais fácil no desporto. Na Fórmula 1 há todo este conjunto de legislações e de regras que às vezes não permitem nós resolvermos as coisas de uma forma tão mais simples como nós podemos estar aqui a dar estas soluções. Mas fazer a corrida de manhã, por exemplo, a corrida começar talvez ali às 10 da manhã, 11, e acabava ainda numa altura em que a chuva não se estava a intensificar tanto. Também poderia haver a hipótese de correr no dia a seguir, na minha opinião. Não é uma hipótese que é credível para a Fórmula 1. Mas depois também com este grande prémio, já neste fim de semana na Holanda, torna-se tudo muito mais difícil e pronto, acaba por ter esta decisão e nós só temos que perceber porque, é como eu estava a dizer, é um desporto cheio de regras e cheio de pormenores que às vezes até mesmo nós desconhecemos. E não só isso, mas também porque em Spa, não só corria a Fórmula 1, mas também corria a Fórmula 2, a Fórmula 3, a W Series, a Fórmula Feminina, e não era tão fácil fazer esse reajuste de... Sim, porque estar a correr de manhã, tínhamos que estar a tirar alguém que ia correr de manhã para outra hora, portanto é sempre difícil. Com estas duas polémicas, a tabela classificatória ficou como ficou, já não víamos também meios pontos há muitos anos e o Red Bull com isto conseguiu aproximar-se um bocadinho mais da Mercedes, também o Verstappen no entanto fica tudo aberto ainda para este fim de semana e nós queríamos trazer aqui também umas previsões que nós fizemos no nosso primeiro episódio, não sei se relembram, estivemos a falar das possíveis top 10 de equipas, o possível top 20 de pilotos e eu por acaso estive a ver e pronto, se forem ver esse vídeo por acaso outra vez vão achar muita piada porque aquilo que nós dissemos, claro que era às cegas, a ver um bocadinho o que tinha acontecido
na pré-época, no entanto, agora ouvem-se coisas que podem vir a ser impensáveis. Tu, por exemplo, Tomás, falavas em que a Williams ia ficar em último, depois em Alfa Romeo e depois a Haas, portanto a Haas ficava por cima da Alfa Romeo e Williams, que é uma coisa que agora nós não vemos tão possível. Eu também dizia que a Alfa Romeo ia ficar em último, depois a Williams e depois a Haas, e falávamos na possibilidade de a Haas ficar em terceira, com tanto baixo, por causa dessa juventude dos pilotos, mas no entanto agora vemos que se calhar não é tão possível esta opção. E depois... Eu agora nesse aí de trás até colocaria tudo ao contrário neste caso. Williams em oitavo, Alfa Romeo em nono e Haas em décimo. É o mais possível, mais provável. Depois também, tu, por exemplo, punhas por cima da Haas a Alfa Tauri, a Alpine e depois a Aston Martin, e eu punha a Alfa Tauri, a Aston Martin e a Alpine. No meu caso, estou mais certo do que tu, peço desculpa. Acertei o Alpine e depois a Aston Martin e a Alfa Tauri ali trocam. E depois aquilo que vem por aí fora é mais ou menos aquilo que está, que é Ferrari, McLaren, Red Bull e Mercedes, com essa luta taco a taco entre Ferrari e McLaren. No entanto, agora que estamos já a meio da época, como é que vês esses dois lugares de cima, Mercedes e Red Bull? Achas que fica Mercedes em primeiro ou a Red Bull consegue o campeonato? Não, eu acho que a Red Bull vai conseguir e digo que se não houver algum acidente, algum problema assim maior, tanto o Verstappen como a Red Bull neste fim de semana ultrapassam a Red Bull, a Mercedes e o Verstappen no Hamilton. Portanto, eu acho que no fim desta, agora esta corrida não foi bem corrida, mas no fim destes 3 fins de semana vamos ter tanto a Red Bull como o Verstappen à frente da Mercedes e do Hamilton. Em relação à luta de uma McLaren e da Ferrari, vai ser interessante, era aquilo que eu estava a dizer, se o Daniel Ricciardo começar agora efetivamente a ter bons resultados e boas performances com a McLaren. Entretanto, se a Ferrari também agora tem que dar uma resposta este fim de semana, por aquilo que estavas a dizer, eu achei que a Ferrari ia estar muito melhor este fim de semana do que aquilo que esteve, e se quer mesmo ficar com o terceiro lugar de construtores tem que puxar mais e dar mais. O Sainz, já falámos tudo do que é o Sainz, um piloto consistente, dos melhores duplas melhor dupla que o Leclerc poderia ter depois da saída do Vettel, mas acho que eles estão muito equiparados, e se nós formos a ver, a Ferrari vai dar sempre mais prioridade ao Leclerc, mas a questão é que porque é que o Leclerc não se destaca tanto do Sainz? Será que porque são pilotos realmente com a mesma qualidade e muito parecidos, ou o Leclerc está abaixo daquilo que pode fazer esta época? É também uma pergunta que se começa-me a fazer às vezes quando vejo assim estes grandes prémios em que ou ele não faz um qualifying tão bom ou há problemas na Ferrari. Começo também a fazer essa pergunta: será que efetivamente o Sainz é o piloto mais underrated que existe na grelha da Fórmula 1? Porque está ao nível do Leclerc e nós todos reconhecemos o Leclerc como um dos melhores pilotos em pista. Não sei, mas pronto, acho que tanto o Leclerc tem que começar a despontar e a tirar mais pontos para a Ferrari para ela entrar nesta luta com a McLaren e talvez vencer, como o Daniel Ricciardo também tem que manter o que fez no fim de semana passado em Spa, para também a McLaren ter pelo menos 2 pilotos a serem consistentes na luta de pontos que lhes vamos dar na luta de construtores. E agora que falas em pilotos, podemos também ver as nossas previsões que fizemos, já há cerca de 10 meses, que eu outro dia estive a ver, já estamos neste podcast há algum tempo, e, por exemplo, pusemos os dois em último lugar Latifi, que também creio que não venha a acontecer. Sim, acho que depois de uma corrida nós podíamos obter dito que o último lugar ia para a Mazepin, mas pronto, nós já estávamos a fazer isto com base nos testes, portanto é mais difícil. Tu a seguir de Latifi colocaste logo o Mazepin e o Giovinazzi e o Raikkonen. Eu fiz ao contrário, entre aspas, pus o Giovinazzi, o Mazepin e o Raikkonen. Pronto, mais do mesmo, não é? Os Alfa Romeos, entretanto, conseguiram fazer pontos, os Haas não, mas o que mais pode vir a surpreender é que tu depois do Raikkonen puseste Tsunoda e logo a seguir Schumacher, portanto Schumacher ainda estaria 10º para aí. Não, mas por acaso, assim, nós estávamos a falar há bocado do Tsunoda, ele até não está a fazer um mau ano, temos que pensar que ele, pronto, em muitas pistas ele nunca sequer tinha corrido, nem nada disso, portanto
Mas pronto, é aquilo que nós estávamos a dizer, se a AlphaTauri quiser efetivamente para 2022 ter uma dupla mais agressiva e mais, pronto, experiente, o Albon poderia sim ser uma boa opção para substituir o Tsunoda, mas não podemos dizer que o Tsunoda está a fazer um mau ano no seu primeiro ano de Fórmula 1. A seguir o Schumacher, concordávamos os dois que quem ficava por cima era o Russell e por enquanto aí estamos certos. E depois eu punha o Tsunoda, que tu não tinhas posto antes, e acertar, não coincidíamos porque tu punhas Ocon por baixo de Gasly e eu punha Gasly logo a seguir ao Tsunoda. Gasly que pronto, também é um bocado irregular e não tem conseguido fazer todos os pontos que nós estávamos à espera. No entanto, se calhar o que te baralhou a ti foi esta vitória do Ocon, que também ninguém estava à espera. Sim, porque senão até estava, acho que o Alonso à frente do Ocon. Certo. E eu também estava a seguir ao Vettel. Depois tu colocavas também o Alonso, o Stroll, o Vettel nessas posições do meio da tabela. Eu logo a seguir ponho também Stroll, Ocon, Vettel e Alonso, e a surpresa vem que nós pomos o Norris em quase sétimo lugar. Nenhum dos dois estava à espera que Norris fizesse essa época. E talvez tenhamos posto, já não me lembro, mas o Daniel Ricciardo lá mais para cima. E também é basicamente trocar um com o outro. Tu puseste, por exemplo, o Ricciardo em quarto lugar e acho que o Norris está por volta do sétimo ou oitavo, que é algo que até é para vir a chocar a alguém que nos ouça agora. Era basicamente trocar, tipo, os dois. O Norris está em terceiro, não sei se vai conseguir ficar em terceiro. Eu acho que o Norris deve acabar ali em quarto no campeonato, a não ser que pronto, o Bottas não consiga ultrapassá-lo, mas eu acho isso difícil. E o do Ricardo, não estou a ver o Ricardo, mesmo agora a melhorar muito, a conseguir ultrapassar o Leclerc ou o Sainz. Portanto, o Ricardo até tem que se preocupar com o Gasly e não ultrapassar. Portanto, em relação a algumas posições aqui, até poderia já dizer que ficam tipo, mais ou menos fechadas. O Ricardo acho que vai ficar em oitavo, o Gasly ali também talvez em nono, a não ser que comece a ultrapassar muito mais pontos que o Ricardo, mas não sei, temos que ver. Não creio que haja muitas mudanças daqui muitas mudanças, ou seja, nada brutalmente diferente, porque também não dá para fazer muitas alterações nos carros. Já houve muitas peças para que foram escutadas e não se pode fazer mais alterações em muitos carros. E tu, logo a seguir de Norris, punhas Leclerc, Sainz e o tal Ricardo em quarto, ou seja, Ricardo em quinto e em quarto. Ou seja, essa é a minha desculpa. Eu punha depois do Norris, Leclerc, Sainz, Ricardo e Checo, e a ordem que tu punhas era Leclerc, Sainz, Checo e Ricardo, trocava desses três lugares. E no top 3 coincidimos os dois, Bottas, Verstappen e Hamilton. No entanto, pronto, já dissemos, se calhar mudávamos esse lugar de Verstappen e Hamilton e Bottas. E o do Bottas vai ser equilibrado com o Norris, portanto talvez acertemos, mas não sei. Mas pronto, mas é tudo ali muito equilibrado. Tudo pode vir a mudar também este fim de semana, sendo que vimos que temos uma tabela muito competitiva este ano e mesmo seja a nível de construtores ou a nível de pilotos, há muitas equipas e pilotos que têm os pontos muito parecidos. E como este fim de semana podemos também vir a ver uma mudança na liderança, acho que vai ser um fim de semana interessante, já estamos há quase um mês na Fórmula 1, contando essa pausa do verão, mais esta semana que não houve. E mesmo, eu acho que o Verstappen a correr em casa vai ter ainda um apoio extra, porque nós vimos, também temos de dar como muitos dos pilotos disseram, o público que se manteve lá durante aquela chuva toda, mesmo não havendo corrida, portanto acho que foi espetacular. O apoio que o Verstappen teve, porque havia muitos adeptos e muitos fãs do Verstappen lá, e agora acredito que no seu grande prémio em casa vai ser um apoio espetacular ao piloto da Red Bull. Hoje, como este fim de semana não houve uma corrida, por assim dizer, decidimos não trazer um convidado, porque também não havia muito para puxar, muito para comentar. No entanto, Tomás, hoje tenho uma surpresa para ti. Tu vais ser nosso convidado hoje e vais ser tu quem se enfrenta ao nosso challenge. Como sabem, o nosso challenge tem 3 partes, o Guess Who, o Radio Check e depois a prova inicial de reação. E vamos então começar pelo Guess Who.
podemos estar a falar de pilotos retirados ou pilotos que ainda continuem na grelha deste ano. Portanto, para o primeiro piloto, a primeira pista é: corri na Fórmula 1 entre 1980 e 1993 e consegui 51 vitórias e 106 pódios. O Senna. Não. O Senna foi de 93 ou 94? Não. Conseguiu quantos pódios? 106 pódios. Eu ia dizer o Senna, mas tens mais alguma dica? Tenho mais 2 pistas. Ok, está bem. Como disseste logo o ano em que correu e os pódios, pensei que já era 2. Não. Vamos passar agora, ou seja, isto era a primeira, que era mais difícil, o ano e os pódios. Ok. Vamos passar para a segunda, que esta já é médio fácil. A minha rivalidade com o meu companheiro de equipa é uma das mais conhecidas na história da Fórmula 1. Com o companheiro de equipa. Sim. O Prost e o Senna nunca chegaram a estar na mesma equipa. Portanto, o Schumacher também foi depois e nem sequer teve assim tanta rivalidade. Eu estou-me a esquecer, eu sei que estou-me a esquecer de alguém, mas não estou a ver. Manda lá outro. E a última é: tenho 4 mundiais de pilotos e sou conhecido como o professor. O Prost. Mas a rivalidade do Prost... O Prost e o Senna tiveram uma rivalidade muito grande na McLaren, que até temos, por exemplo, aquela vez que eles chegaram a estar um ano, já não me lembro. Chegaram. Eu ia dizer o Prost, mas quando depois tu disseste que os mesmos companheiros de equipa, eu já não me lembrava disso, porque eu lembro-me que houve um ano em que até que ele disse: se o Senna vier para a minha equipa, já não sei se era a McLaren ou não, eu saio. Portanto, eu lembro que ele fez assim uma chantagem qualquer. Por isso é que estava-me a esquecer que se calhar já estiveram anos juntos, mas pronto, é o próximo. É uma das grandes rivalidades que já tivemos, que até houve várias corridas que acabaram os dois por não acabá-las, precisamente por esta rivalidade. Vamos então agora ao segundo piloto. Levas 1 ponto para esta última resposta na última pista. Vamos agora ao segundo piloto. Sou o 6º piloto com mais vitórias na história da Fórmula 1. Tem que ser depois, não sei, que é o 6º. Preciso de outra dica. Está bem. Estive 4 anos na Ferrari e venci a primeira corrida que fiz pela equipa. Ou seja, teve noutras equipas e quando chegou à Ferrari fez logo vitória na primeira corrida pela Ferrari. 4 anos na Ferrari. Quantas vitórias é que disseste que ele fez? Ou seja, o 6º piloto com mais vitórias, portanto. Certo. É o Vettel? Não. Não, é o Vettel. É assim, o 6º piloto com mais vitórias. Podes-me dar a última dica então. Para além de competir na Fórmula 1, fui nas 500 milhas de Indianápolis, 24 horas de Daytona, o Campeonato Mundial de Resistência da FIA e o Rally Dakar. É o Taycan. Também não. Também não? Então olha, não sei. É o Alonso. O Alonso, que é o piloto espanhol com mais vitórias na Fórmula 1 e o 6º do mundo. Eu também pensei no Alonso, mas depois quando tu disseste 6º com mais vitórias de sempre. Ele fez 2 mundiais. Não, sim, mas depois pensei, tipo, há tantos pilotos à frente, tipo, que eu diria primeiro, estás a ser, tipo, o Schumacher, o Hamilton, o Senna, o Prost... O Senna, por exemplo, a questão do Senna é que ele faleceu jovem e não teve muitas corridas, mas se fores a pensar, por exemplo, se calhar punha o Hamilton, o Verstappen pode estar aí também, não, Verstappen não, punha o Hamilton, se calhar, o Schumacher, podes pôr o Senna e o Prost também, mas também não... Depois, tipo, eu pensei, e depois, tipo, o Vettel foi 4 vezes campeão mundial, portanto, mais os anos que esteve na Ferrari, como estavas a dizer, e assim, não por acaso não me lembro se ele ganhou a primeira corrida, mas depois também estava a fazer aquelas contas dos anos da Ferrari e acho que o Vettel teve mais, por isso é que estava também um bocado indeciso. Mas pronto.
ficas com esse ponto então e vamos agora passar ao Radio Check. Radio check. Loud and clear. Sabes, é um ponto por cada resposta certa e depois se acertares tens aquele bónus de 3 pontos. Portanto, vamos à primeira Radio Check. Só ouvi os da corrida, mas o qualifying não consegui ver, só vi depois. Não. Então está deixado. Yeah. Vai ser um bocado um tiro às escuras. Se estiveres atento também às redes sociais, isto aparece em todo lado. Portanto, podes ver. Yeah, that was a difficult out there, but that was simply lovely. O Verstappen depois do qualifying, acho eu. Yeah, certo. Yes! Oh man, that was so difficult out there, but that is simply lovely. Segunda. Yeah, that was good fun. I think George deserves a public statue. Repete lá só outra vez, tipo a primeira frase não apanhei bem. Yeah, that was a good fun. I think George deserves a public statue. Epá, eu ouvi isso. Eu acho que foi o Ricardo. Está certo também. That was good fun. I guess George deserves a public. Congrats. Vamos então agora para a última. What did I say? Red flag. It's unnecessary. Eu acho que isso foi por causa do acidente do Norris, não foi? E agora, eu vou dizer o Vettel porque o Vettel estava lá. Não foi. Vamos lá. Eu sei que isso. Eu acho que foi também o Daniel Ricciardo outra vez. Ficas com o Daniel Ricciardo? Sim. É o Vettel que... Depois é como o Vettel parou para perguntar se estava tudo bem, podia ter sido o Vettel, mas olha. O Vettel, quando estava a subir, deram-lhe a comunicação que o Norris tinha tido um acidente. Ele disse, foi o que eu disse, tinham de ter posto o red flag antes e era completamente desnecessário. What did I say? Red flag? Yeah. It's unnecessary. Is he okay? Portanto, um ponto da anterior mais 2 pontos desta, ficas com 3 pontos. E vamos agora à prova de velocidade de reação. Já sabem todos como funciona. Vai aparecer os sinais, os semáforos da Fórmula 1 e quando aquilo for abaixo, ou se apagarem aliás, o Tomás tem de tentar fazer um tempo de reação baixo. Vimos que a Carolina marcou o primeiro tempo, a semana passada, e vamos ver se o Tomás consegue bater esse recorde ou não. Tens de estar atento. 0277. Pronto, ficamos então com esse tempo, 0277, é o tempo mais baixo que conseguiste fazer, mas acho que a Carolina conseguiu ainda mais baixo. Portanto, se não estou em erro, também fica ainda no top 1, fez 8 pontos nas restantes perguntas e fez um tempo mais baixo no teste de reação. E pronto, como aconteceu o ano passado não, aliás, no quiz, na parte anterior, aquela pessoa que tinha feito o primeiro ponto continua em primeiro lugar. Não te vou perguntar o que é que achaste do podcast, né? Porque seria se calhar uma opinião um bocado subjetiva. Duvidosa. Mas até aqui despedimos, espero que tenham gostado, espero que também comentem connosco o que é que vocês acharam das diferentes polémicas que houve. E vemos na semana, aliás, já nesta semana com o Zandvoort, na Holanda, um grande prémio. Esperemos que tenhamos mais emoção do que esta que tivemos este fim de semana. Grande abraço. Até para a semana.